Processos de eletrização. Existem 3 processos de eletrização: eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Todos os corpos ou matérias são constituídos por átomos, e estes são formados por partículas menores denominadas elétrons, prótons e nêutrons. O que é eletrização? Eletrização é o processo de tornar um corpo eletricamente neutro em um corpo eletricamente carregado. Todos os processos de eletrização consistem em retirar ou fornecer elétrons a um corpo. O mesmo não pode ser dito dos prótons, que por estarem presos no núcleo atômico, não podem ser conduzidos entre um átomo e outro. Os prótons, eles não se movimentam. Existem 3 formas distintas de eletrização: por atrito, por contato ou por indução, conforme tinha falado ali acima. Então aqui, eletrização por atrito. A eletrização por atrito acontece principalmente quando 2 ou mais corpos isolantes são esfregados um contra o outro. O processo de atritar os corpos fornece energia aos elétrons desses materiais. Durante a eletrização por atrito, um dos corpos perde elétrons e o outro ganha elétrons. Dessa forma, ao final do processo, os 2 corpos estarão com cargas de módulo igual, mas de sinais opostos. Nem todos os corpos vão se eletrizar quando atritados, é preciso conhecer sua afinidade elétrica. Então aqui tem uma tabela mostrando os exemplos de materiais, né, que quando atritados, eles absorvem, né, ou cedem elétrons, né? Tipo aqui, de acordo com o topo da tabela aqui, né, a parte mais alta da tabela, aqui acima da tabela, né, eles são positivos, então eles têm mais prótons. E aqui abaixo são elétrons, eles são mais eletrizados. Então aqui comparando, né, o topo da tabela com a parte mais baixa da tabela, que é inferior da tabela, né, pode-se ter uma comparação dos materiais que atritados eles podem ceder ou adquirir elétrons. Então aqui a pele humana ela tende a ficar mais positiva e o Teflon tende a ficar mais negativo, né? Aí atritados, um fica positivo, o outro fica negativo. Então aqui, quando 2 corpos são atritados, pode ocorrer a passagem de elétrons de um corpo para outro. Nesse caso, diz que houve uma eletrização por atrito. Consideramos um bastão de plástico sendo atritado com um pedaço de lã, ambos inicialmente neutros. A experiência mostra que após o atrito, os corpos passam a manifestar propriedades elétricas, pois há transferência de elétrons do bastão para a lã, o que ocorre devido às condições inerentes aos materiais envolvidos. Então aqui tem o vidro neutro e a lã neutra. Neutra estão com a mesma quantidade de prótons e elétrons. Aqui tem os elétrons. Quando tem um atrito aqui da lã com o bastão, né, o que acontece? O vidro fica mais positivo, observa aqui, ó, que ele está acima na tabela, e a lã fica mais negativa porque está abaixo na tabela. Então aqui é eletrização por atrito.